vamos receber agora a médica Karine Calife. Karina Calife. Ela já está aqui esperando. Olha só, ela já está aqui de máscara, né? Dando um bom exemplo para todos. Todos nós aqui. Tudo bom, Karina? Olá, Conde, como vai? Tudo bem? Desculpa, é que eu tenho que ficar de máscara aqui, eu vou tirar só esse momentozinho da gente conversar, para não ficar tão deselegante. Perfeitamente. Agradeço imensamente sua presença, médica pela Universidade de Pernambuco, mestre, doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muitas atribuições. Doutora, o que está acontecendo hoje no Brasil? Na sexta-feira, acho que eu vi um dado de 279 mortos. A gente nunca consegue reduzir de fato essas perdas e houveram também novos casos, né? Muitos novos casos. O que está acontecendo concretamente com relação à Covid no Brasil? Olha, Conde, são várias coisas que se articulam aí nesse momento, né? Na verdade, a gente nunca deixou de ter pandemia. Tenho conversado aqui semanalmente aí com a Thalita, sempre dizendo para ela que pandemia a gente não resolve por decreto. Por mais que exista o desejo, isso não é possível. A gente tem um vírus que está circulando no mundo inteiro. Essas ondas, né, de aumento e diminuição, elas têm acontecido de várias formas, porque ele é um vírus que tem um potencial muito grande de mutações, e isso faz com que a gente tenha novas variantes, e essas novas variantes vão tentando, vamos dizer assim, burlar aí esse sistema imunológico, essa resposta imune, tanto em relação a infecções anteriores, quanto à defesa da vacina. Mas a gente tem uma coisa muito mais agravante aqui no nosso país, que foi o enfrentamento da pandemia da Covid-19 pelo governo brasileiro. A gente teve vários atrasos, várias situações. Eu tenho dito assim que a atuação ela não foi só pífia, assim, ela foi propositalmente inadequada. Quando a gente pensa o tempo que a gente demorou para poder ter acesso às vacinas, então tem vários estudos que têm mostrado que a gente teria aí 3 mortes a menos em cada 5, sabe? Assim, a gente tem um número de mortes que a gente não precisava ter no nosso país se a gente tivesse algumas respostas mais adequadas. Estamos num momento também com a vacinação, né, no último ano, que foi muito importante, tanto em relação à resposta da gravidade, de óbitos, mas também em relação à própria infecção. Só que a gente, antes de ter terminado, né, antes da gente estar numa situação, a gente fica um pouquinho mais confortável e todo mundo abre, flexibiliza, quer dizer, não dá para ficar sem máscara, não dá para não tomar as doses de vacinas que são necessárias. A gente está com uma questão em relação às crianças, porque você volta à escola, volta principalmente as crianças menores, né? A gente está esperando aí que a Anvisa libere essas doses, essa possibilidade de utilização das vacinas. A gente já tem tanto a Pfizer pelo FDA nos Estados Unidos, em outras agências que liberam essas vacinas, e a gente também tem a questão da própria Coronavac, que tem sido utilizada no Chile, em outros locais. E aí o que a gente tem também nos últimos dias, até para eu devolver aí para você, que a gente tem tido, assim, é o 4º dia que a gente tem mais de 200 mortes por dia. A gente fazia tempo que não tinha isso, né? Então a gente tem uma alta de quase 92% dos casos. Isso cresce no Brasil, isso cresceu em outros lugares do mundo também. Então o Brasil, acho que registrou mais de 200 mortes, né, de ontem para hoje. A gente tem a diferença, na verdade, de domingo para segunda tem uma diminuição, mas nos últimos 7 dias, né, que a gente faz essa coisa que a gente chama de média móvel, né, que soma o dia mais os 6 dias anteriores e vai vendo a tendência. Então, a gente tem uma tendência de muito aumento, tanto dos casos positivos quanto das mortes. Perfeitamente. Tem até um caso que eu separei para te relatar aqui, né, hoje, um dos vários, né, casos e óbitos por Covid disparam em junho na região de Piracicaba, e a alta foi de 228,6% nas mortes. Quer dizer, a gente fica impressionado com esses números, né? Eu tiro uma dúvida para a gente, doutora, sobre a vacinação infantil no Brasil. A gente ainda está atrasado com relação ao que, por exemplo, os bebês de 6 meses, eu vi que nos Estados Unidos já estão sendo vacinados. No Brasil ainda não? Como é que está esse andamento? Ainda não. A gente ainda não teve a liberação das crianças de 6 meses a 5 anos, né?
Isso precisa ser liberado, está há algum tempo já na Anvisa, tanto o pedido da Coronavac, como estava para entrar também, eu não sei se a Pfizer já entrou, mas a gente tem de 6 meses a 3 anos, desculpa, de 3 para cima a gente já tem. Então, e tem um dado que fala que desde o início da pandemia a gente tem em média 2 mortes de bebês, né, de 2 anos, desculpa, de 6 meses a 3 anos, que é pior entre 29 dias e um ano, porque eles são mais vulneráveis. Então, são crianças que precisariam dessa vacinação, né? A gente já tem aí uma liberação nos Estados Unidos, a gente também tem liberado de 3 anos e mais no Chile, ou seja, a gente precisa de uma resposta da Anvisa quanto às questões que já foram colocadas. A gente está batalhando muito por isso, de que sejam liberadas as doses para as crianças menores, porque são crianças que não usam máscara, são crianças que passam a mão na boca, pegam na pessoa, dão um beijo, elas em creche, nesses espaços, elas têm um tipo de relacionamento que não dá para a gente controlar com as medidas de prevenção, porque a gente tem algumas medidas. A medida principal, vacinação, tomar todas as doses que a gente puder e que tiver liberado para a nossa, né, para a nossa faixa etária, para a nossa condição. Eu tomei minhas 4 já e estou feliz da vida que eu pude fazer isso. Que as pessoas ficam em dúvida, a quarta não precisa, a terceira, todas as doses que estão disponíveis para vocês é para ser tomada. É um ganho isso, né? E mesmo, desculpa, pode completar. Não, é só isso, pode ir. Mesmo com 4 vacinas, você estava aqui de máscara com a gente, né? Continua fazendo o protocolo da máscara, que inclusive foi abolido por alguns estados, se não me engano, acho que todos os estados brasileiros aboliram a máscara. Não sei se você tem essa informação, mas foi exatamente nesse momento que voltou a crescer a contaminação. Acho que a sua avaliação é perfeita. Não estava na hora, foi extremamente precipitado fazer essa retirada, porque se tem uma coisa que a gente já sabe, é que as máscaras, especialmente as máscaras de maior qualidade, né, que são as máscaras que a gente chama PFF2, N95, mas também, quando não for possível, uma máscara cirúrgica, são máscaras de fácil acesso que empresas, espaços poderiam disponibilizar, mas a questão é que não adianta, é isso que eu falo, que não dá para você dizer que a pandemia acaba por decreto, você tem um decreto que tira a obrigatoriedade de máscara, mas essa é uma das medidas que nos protege, no transporte público, em elevador, nos espaços fechados. É claro que um espaço aberto, você está ao ar livre, não tem aglomeração, dá para ficar sem máscara, mas no espaço mesmo aberto, com aglomeração, não dá. Né? Em espaço fechado, não dá de forma alguma, porque mesmo, sabe, se a gente tiver uma doença e ela for branda, como se diz, assim, com poucos sintomas, já que a gente tem o uso das vacinas e tal, a gente hoje tem a questão que a gente chama da Covid longa, que são várias questões que têm acontecido com pessoas com muitos sintomas de diferentes formas, né? Enxaqueca, névoa mental, esquecimento, questões respiratórias, questões neurológicas, a gente tem muitos sintomas, tem mais de 200 sintomas relatados com algumas pessoas, especialmente em mulheres, e algumas outras coisas que uma hora que a gente for conversar sobre isso, Fantástica. eu posso falar. Deixa eu trazer aqui fantásticas explicações da doutora Karina aqui para a gente nesse momento, e eu queria também aproveitar e tirar mais uma dúvida, que é o seguinte, quer dizer, as pessoas podem pegar Covid inúmeras vezes, não tem essa coisa da pessoa, por exemplo, a gente percebeu, o próprio ex-presidente Lula pegou quando foi para Cuba, depois pegou de novo aqui, enfim, os vírus vão mudando e as pessoas vão contraindo de novo. Tem algum limite para isso? Tem alguma recomendação com relação a isso? No início, a gente achava que a reinfecção era mais rara do que porque isso tem a ver com as variantes. O vírus ele vai evoluindo, vamos dizer assim, né? E o jeito que ele busca para evoluir é exatamente esse burlar, esse driblar o nosso sistema imune, seja ele estimulado pela vacinação, ou seja ele estimulado por uma doença anterior. Você já teve a doença, então você tem alguma proteção quanto a isso. O que acontece é que teve uma mudança muito grande desde a Ômicron, Conde. Por quê? Que foi no início, finalzinho do ano, início desse ano, que a gente teve vários casos de Ômicron, né? A B4, B.4, B.5, e hoje a gente tem uma subvariante da Ômicron, que é o que está mais rodando, que são as B.4 e B.5. No início do ano, a B.1, né? A BA.1. Então, eles conseguem ter um potencial de reinfecção
muito maior do que se tinha antes. Então, apesar da Ômicron a gente ter tido, ainda tem que estudar mais, tem que ter mais trabalho e tal. Não está tão relacionada com a questão da Covid longa e não está tão relacionada também, a ordem da infecção faz diferente, ou seja, se eu tive Covid antes de ter tomado vacina, faz diferente de se eu tive Covid depois. Então, a questão da reinfecção que você está colocando, a gente tem casos publicados de reinfecção com menos de 30 dias, que era uma coisa que a gente não via, a gente tinha aí esses 6 meses. A gente hoje não pode falar isso, especialmente pela Ômicron, e especialmente por essas duas subvariantes, que são a BA.4 e a BA.5, que é o que está circulando mais no país hoje. Elas enganam o sistema e elas conseguem fazer a reinfecção. Não sabemos por que limite. Pois é, e no Brasil a gente tem de lutar contra esse vírus que é inteligente, né, que vai se readaptando, e um governo que não é inteligente, porque Pois é. fica postergando algumas ações. E aí a minha pergunta é sobre o Ministério da Saúde, porque eu li uma matéria na semana passada de que, não, acho que há 2 semanas, que foi só a Covid começar a crescer de novo no Brasil que caiu o sistema do Ministério da Saúde do SUS com as informações diárias que o Brasil precisa. Aliás, desde aquele ataque hacker no ano passado, não sei se não me lembro mais se foi no ano passado, que o Ministério da Saúde vinha com muita dificuldade para computar os dados, tanto que os grupos os veículos de comunicação fizeram. Como é que está essa situação hoje, doutora? O Ministério da Saúde está fazendo informação com qualidade? Olha, existem várias questões e várias dificuldades para a gente colocar aí. A gente teve muitos ministros no meio desse caminho, muitas orientações diferentes, e é claro que isso trouxe um prejuízo enorme. A gente tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e onde a gente tem esse nosso sistema de vigilância, que a gente fala, de atenção, de estar atento, né? E a gente teve muitas perdas na forma, a gente teve... o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, tiveram que se organizar. Eu acho que falta uma coordenação nacional, isso sempre faltou no enfrentamento da pandemia. E aí a gente tem essas questões que vão se agravando com outras. Por exemplo, a gente tem aí o autoteste. O autoteste é importante para que a gente possa conseguir dar conta de algumas questões de um jeito mais rápido, tal, mas a gente precisaria ter como notificar isso. A notificação é fundamental. A gente acha que algo em torno de 4 vezes mais casos a gente tem do que, de fato, a gente tem enfim, nos sistemas de informação hoje. E tem uma fragilidade muito grande, como há muito tempo a gente não via. Sim, a gente tem uma dificuldade por parte do Ministério, por mais que eu tenho cuidado quando eu vou falar disso, porque tem muita gente muito boa, né? Gente Sim. que é concursada, gente que está lá há muito tempo, que entende do assunto, mas às vezes tem uma condução muito complicada, e você sabe, né? Um jogo meio contra, isso eu não engano ninguém aqui, o que eu acho do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Eu acho que foi muito ruim. Perfeitamente. Doutora Karina Calife, aqui no Bom para Todos. Estamos ao vivo, temos mais uns minutinhos aqui. Não posso deixar de perguntar 2 curiosidades mais gerais, mais universais. Primeiro, que o Jeffrey Sachs, que é um grande economista renomado, numa conferência na Espanha, não sei se você chegou a ver, disse que o vírus pode ter, digamos, origem de laboratórios, com todas as letras, né? Ele disse que é um erro, na opinião dele, da biotecnologia, e não um acidente ou de um transbordamento natural. Queria que você comentasse esse dado e também o dado da África, do continente africano, que não teve o impacto que os outros continentes tiveram, até onde a gente sabe, e uma das explicações é a juventude da população africana. Um comentário rápido sobre essas 2 questões, doutora. Veja, essa questão de possibilidade de vírus de laboratório, a gente tem achado muito improvável, não é isso que a ciência tem mostrado, né? O que tem parecido é que, de fato, o que a gente tem aqui é um vírus zoonótico. O que é que tem de intervenção aí importante do homem, né? Desmatamento, falta de cuidado, não dá para a gente dizer uma coisa dessa. Eu acho que não é o que parece do ponto de vista da ciência, né? A gente nunca pode dizer nunca de forma alguma, mas isso foi pensado no início da pandemia e foi afastada essa possibilidade de ser vírus de laboratório, não.
o jeito que ele tem aparecido, e tem isso, que a gente tem uma desigualdade muito grande no mundo, e a gente tem países onde a gente não teve nem 2% da vacinação da população. Então, enquanto a gente tem países que já estão aí na quarta dose, né, você pega, por exemplo, Israel, tudo que já foi ofertado, Estados Unidos e tal, há uma desigualdade muito grande. O que as pessoas não entendem é que pandemia significa o mundo inteiro. É um adoecimento que é coletivo e que é do mundo inteiro. Se a gente não tiver todo mundo vacinado, porque com a vacinação você diminui a possibilidade de infecção e com isso de circulação. Se o vírus não circula, ele não se multiplica. Então, essa questão preciso olhar mais, estudar mais. Vários estudos já foram olhados com isso e não há essa possibilidade como uma coisa fundamental e importante em relação a ser um vírus de laboratório. A gente acha que é um vírus do jeito ruim mesmo, que a gente lida com as questões no nosso mundo de globalização, de desigualdade social e tudo mais, né? E a gente deve ter muitas outras pandemias. E a outra pergunta, eu me perdi aqui A agora. outra era sobre a África, né? Só um comentário breve. Por que lá não teve um caso tão, né, terrível? Não, a gente tem casos importantes, e o que eu acho que a gente não tem é notificação também, né? É um dos lugares em que a gente pode ter. Você tem uma população mais jovem, porque, no geral, o que a gente tem é que era para a Covid-19 ser uma doença que fosse mais tranquila em pessoas mais jovens. A gente sabe que teve agravamento principalmente antes da vacinação, mas ela é pior em pessoas mais idosas, ela é pior em pessoas com comorbidades, como a gente chama, né? Que são pessoas que têm outros adoecimentos. Eu acho que aí tem uma mistura de coisas, né? De não notificação, da gente não saber, não teste. Então, as pessoas têm uma gripe, é uma coisa que não aparece direito, uma população muito mais jovem.